Olá você, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cangaço do Século XX. É sempre um grande prazer ter você junto com a gente. Meu nome é Alonso José Silva, trago para você mais um vídeo de mais uma das histórias de Lampião, o rei do cangaço. Espero que você goste. Vamos lá então. Lampião sepulta o irmão morto em combate. Com base em documentário narrado por historiadores profissionais sobre o tema cangaço, documentado em gravação de vídeo nos canais do YouTube e também casos que vêm sendo contados entre populares de geração a geração, vamos contar nesse vídeo a história da morte do cangaceiro Livino Ferreira da Silva, irmão de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço. Em julho de 1925, chegou ao conhecimento do delegado Vitoriano Chaga, da cidade de Flores, estado de Pernambuco, que Lampião, o rei do cangaço, com sua cabroeira, estava circulando pela região da fazenda Melancia. Mas o delegado Vitoriano não achou por bem ir com seu soldado atrás de Lampião e deixar a cidade desprotegida, pois corria o risco de ser atacada pelos cangaceiros. Então, diante da circunstância, o coronel José Justino de Medeiro, prefeito intendente, passou um telegrama para a cidade de Princesa, na Paraíba, pedindo ajuda. Como a cidade de Flores não fica muito longe de Princesa, na Paraíba, 1 hora depois chegou um caminhão trazendo uma força de 20 soldados no comando de 2 sargentos, José Guedes e Cícero de Oliveira, guiado pelo rastejador Belarmino Moraes. E para pegar Lampião com seu bando, de surpresa, deixaram o caminhão na cidade de Flores e seguir a pé para a fazenda Melancia, onde chegaram mais ou menos por volta do meio-dia. Os 2 comandantes, José Guedes e Cícero de Oliveira, foram informados pelos moradores da fazenda que Lampião, com seu bando, composto de 40 cabras, havia saído e seguido em direção ao sul. A volante prosseguiu no encalço dos cangaceiros, passando por Cabeça Danta, em volta do Enjeitado, seguiu para a fazenda Barra e dobrou para São João do Leite. Nisso, a noite já vinha caindo. Em São João do Leite, os oficiais tiveram informações que Lampião e seus homens haviam acabado de passar por ali, seguindo pela estrada de Saco do Rumão, rumo ao São Caetano. Apesar do cansaço e da fome, os policiais continuaram a caçada aos cangaceiros. Já passava da meia-noite quando os policiais passavam pelos trechos entre o sítio Tenório e a Baixa de Juá, ainda no município de Flores. Belarmino de Moraes, o rastejador, estacou. Apesar do escuro, dava para notar que havia uma casa ao lado direito da estrada. Nessa hora, um cachorro começou a latir e surgiu um barulho suspeito no interior da casa. Os comandantes imaginaram que Lampião estava ali. Diante dessa suspeita, puseram o soldado em posição pronto para o combate. Mas não houve tempo para pensar o que fazer, pois em um piscar de olho receberam uma chuva de bala. Os soldados revalidaram, atirando em direção ao fogo das armas dos inimigos. Sucedeu que, em meio ao tiroteio, o sargento Cícero de Oliveira, que estava na linha de frente, tomou um balaço no meio da testa. Aí, o sargento José Guedes decidiu suspender a luta para prestar socorro ao companheiro baleado. Os cangaceiros, ao notarem que os policiais estavam se recuando,
começaram a gritar, fazendo gozação com palavrões. Livino, irmão de Lampião, considerado um primeiro sem segundo no falatório, era um camarada zoadento, só lutava gritando, xingando, insultando. O homem falava tanto que parecia uma matraca. Não era à toa que no cangaço Livino tinha a alcunha de vassoura, brigava parecendo um louco, ia varrendo na bala os inimigos da sua frente. Mas nessa hora que os soldados abandonaram a luta e foram se retirando para socorrer o colega baleado, Livino foi infeliz quando dizia para seu irmão Antônio Ferreira: bem que eu estava sentindo cheiro de macaco, estava bom de pegar um para criar, né? E ao falar, parece que a frase foi cortada no meio com uma bala, pois em meio à escuridão, o soldado paraibano e rastejador Belarmino Moraes apontou o fuzil e meteu fogo rumo à voz. O tiro atingiu Livino no abdômen, lhe deixando gravemente ferido. O exército policial do governo e o exército cangaceiro de Lampião encerraram a luta de vez, e agora cada parte cuidava de um ferido. O sargento baleado Cícero de Oliveira foi levado e deixado numa casa no sítio Tenório. Em seguida levaram ele para a cidade de Flores, mas acabou morrendo. O sargento Cícero de Oliveira era irmão do tenente Chico de Oliveira, o Chico Grande, um dos oficiais que tinha morrido 5 meses antes no combate do Serrote Preto contra Lampião e seu bando. Os restantes dos soldados ficaram no sítio Tenório esperando o dia amanhecer para reiniciar a perseguição contra Lampião. O soldado Belarmino Moraes afirmava de que havia matado ou ferido o cangaceiro Livino. O sargento Guedes lhe perguntou como tinha tanta certeza de que seria Livino, pois se ninguém enxergava ninguém por causa da escuridão. Belarmino Moraes respondeu: porque nós fomos amigo e companheiro de cachaça quando Lampião viveu em parte da Baixa Verde na casa do coronel Marculino. Eu conheço a voz de Livino como se fosse a minha. O soldado e rastejador Belarmino Moraes disse ainda assim: no escuro, sem mesmo ver nada, apontei meu fuzil de onde vinha a voz dele e puxei o gatilho. Se não matei, aleijei. Os cangaceiros pegaram 2 cobertas e improvisaram 2 redes e levaram Livino e um outro já morto, chamado Antônio Ribeiro. Ao chegarem em um lugar de nome Areia de Santana, cortaram a cabeça do morto e enterraram o corpo. A cabeça do defunto enterraram em outro local longe dali para dificultar o reconhecimento, caso a polícia soubesse e viesse desenterrar para saber qual dos cangaceiros havia morrido. O rei do cangaço ordenou uma parte de homens que fosse por outra direção atirando para o ar e deixando pista falsa para desviar a atenção da polícia, enquanto seu irmão, gravemente baleado, era levado e deixado escondido no mato. O plano de Lampião deu certo, porque as volantes do tenente Higínio José Belarmino e Alípio Pereira de Souza, que estava pernoitando na fazenda Carnaubinha, nas mediações da melancia, ao ouvirem o som dos disparos para os lados da Baixa do Juá, as 2 forças foram ao encalço dos cangaceiros. No sítio Tenório encontraram a tropa da Paraíba, a qual lamentava o que aconteceu com o sargento Cícero de Oliveira. Quando amanheceu o dia, as 3 volantes unidas saíram à procura de Lampião com seu bando. Mas o bando de cangaceiro tinha fugido, porém foi muito fácil para o rastejador encontrar a pista, pois os rastros
estava bem visível, até parecia ter deixado de propósito. Então, a volante seguiu no encalço dos bandoleiros, mas quando chegaram em um certo ponto, os rastros desapareceram misteriosamente. Aí, a volante resolveram retornar para o sítio Tenório. Sucedeu que nessas alturas chegavam em Tenório mais 3 volantes, uma do cabo Pedro Monteiro e 2 contratadas de Nazaré e São Caetano. Lampião, sem saber que havia chegado reforço, quase caiu em uma emboscada, pois, preocupado com a situação de Livino, voltou no sítio Tenório com 15 homens para pegar o irmão baleado. Os cangaceiros, que conheciam mais que ninguém as artimanhas das caatingas, sustentaram fogo contra os inimigos por alguns minutos, dando assim tempo para Antônio Ferreira com outros companheiros fugisse com Livino para os lados de um lugar chamado Serra Grande. Ao certificar que o irmão Livino havia escapado, Lampião seguiu com o resto dos seus homens para o outro lado, rumo a São Caetano, sempre atirando para cima, com o objetivo de atrair polícia, e a estratégia do rei do cangaço foi mais que perfeita, pois a volante, ouvindo os tiros, desabestaram atrás. No tiroteio, o soldado Hercílio Nogueira, que fazia parte da tropa de Higínio José Belarmino, chegou na conclusão que realmente Livino havia sido morto ou ferido gravemente, pois não escutaram a sua voz. Livino era um sujeito da língua grande e a boca escancarada, falava demais e sempre com um tom abusivo. Livino foi levado mais morto que vivo para a casa de uma mulher, membro da família Tales de São Caetano, onde passou a ser tratado pelo próprio Lampião, que era périto em tratamento caseiro. Mas o grande problema é que Livino havia perdido muito sangue com o ferimento no abdômen. A bala atingiu o intestino e a cada dia Livino Cangaceiro Vassoura piorava ainda mais e acabou morrendo 8 dias depois na casa do senhor Antônio do Buíque. Lampião tomou todas as providências e as preocupações possíveis para que a polícia não soubesse da morte do irmão e comemorassem normalmente essa vitória. Lampião, muito triste e abatido com a morte do irmão, mandou sepultar o corpo de Livino perto de um serrote dentro de umas mancabiras, lugar de difícil acesso, e a cabeça foi imputada e sepultada em outro local diferente. Assim, ninguém saberia quem morreu se caso o corpo fosse encontrado. Livino, o cangaceiro Vassoura, foi ferido na madrugada do dia 5 do mês de julho de 1925 e morreu 8 dias depois, dia 13. Ele completava 20 anos de idade em novembro. Lampião recomendou aos moradores daquela região que não comentasse nada para ninguém sobre a morte de Livino, seu irmão. O pessoal daquela redondeza todos eram coiteiros e amigos do rei do cangaço. Por medo ou por amizade, eles foram fiéis à recomendação de Lampião, rei do cangaço. Em meio a este mistério, surgiu muitas versões sobre a morte do cangaceiro. A que mais fazia sentido é que ele havia morrido instantaneamente, pois foi encontrado pela polícia perto do local do combate um corpo sem cabeça, e pensaram que só podia ser o de Livino. Esse mistério permaneceu por muito tempo, até que, 3 anos depois, com a prisão do cangaceiro Manuel Caetano, em 1928, o
caso foi revelado por ele com todos os detalhes. Só aí, então, soube-se com clareza que Livina havia morrido 8 dias após o combate no sítio Tenório. E isso foi confirmado pelo coiteiro José Tales de Maria de Morroró, que afirmou com todas as letras para Hilário Lucete e Magíbio Lucena que o cangaceiro Livino morreu após 8 dias de muita dor e sofrimento. Dona Especiosa Gomes da Luz, de São João de Barro Vermelho, foi uma das mulheres que ajudou a cuidar do cangaceiro ferido. E alguns anos depois, um filho dela, de nome Pedro Gomes, arrancou os ossos de Livino e sepultou no cemitério de Santana, na beira do riacho São Domingo, em Caiçara da Penha, ao lado da cova de José de Paula, primo de Lampião, assassinado pelo policial Clementino Quelé.